pessoal! Um lindo e abençoado Dia das Mães para todas as mães, para todas aquelas mulheres e homens que fazem o papel de mãe, acolhendo tanto os seres humanos, quanto a natureza, quanto os animais, cuidando de tudo que é de Gaia, com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação, fazendo valer a pena a passagem por esse solo sagrado, vivendo realmente essa experiência divina que nos é concedida para cada um de alguma forma, para cada um com alguma aprendizagem ou com alguma missão. Então, que todas sejam imensamente abençoadas, especialmente aquelas que perderam seus filhos, aquelas que estão distantes emocionalmente dos seus filhos, e todas aquelas que estão em sofrimento, passando às vezes por dor de acidentes, por doenças, né? Que todas recebam a força dessa natureza, a força divina, a força da grande mãe Gaia, da grande mãe universal, a fim de que possam se fortalecer para continuarem a jornada, porque afinal nós somos todos um. Então não importa a distância física, nós sempre estaremos todos juntos. Sejam todas abençoadas. E daí eu quero contar para vocês então como eu fui sequestrada, né? Esses sequestradores aqui são terríveis, né? A verdade é que eles foram treinados a vida toda por mim, porque eu os sequestrava na escola, já passava com mala pronta, pegava na escola, eles achavam que iam para casa e na verdade não iam. Eu sempre tinha visto um lugar de ecoturismo pela internet que ninguém sabia no que ia dar, mas a gente pegava a estrada já com a mala e eles falavam: ué, por que tá saindo da cidade? Pra onde a gente tá indo? E eu parava o carro e falava assim: alguém quer descer? Alguém quer ficar? E um olhava para o outro, a mãe sempre apronta alguma coisa e é boa, eles sabiam que era bom. E daí a gente seguia sempre. Então eles foram treinados a vida toda, nós fomos em todo o ecoturismo que eu encontrei, para que eles tivessem esse contato com a natureza, para que aprendessem a amar e a respeitar o solo sagrado onde pisam e onde vivem essa experiência divina, né? E daí então, dessa vez eu pedi uma maionese do Dia das Mães, porque eu estava com vontade de comer uma maionese. E daí então pensei que ela ia fazer, né, a maionese e tal. E daí de repente no almoço já tinha a maionese, o almoço do sábado. Eu falei: ué, mas não seria no domingo a maionese? Ah não, é que a gente já providenciou hoje porque vai que amanhã, né, não desce e tal, então melhor ser antes. Já tinha maionese com macarronada, arroz temperado. Falei: bom, tá ótimo, né? De repente chega uma flor. E daí na flor tem um bilhetinho, sabe, irreconhecível, né, que não dá pra saber de quem é, cheio de coração, canetinha rosa, essas coisas todas assim, dizendo que eu tinha 30 minutos pra tomar banho, me trocar e estar dentro do carro, né. Eu pensei, nossa, no momento eu não acreditei, deixei, guardei o bilhetinho e tal, daí eles falaram: opa, 25 minutos, 20 minutos. Aí eu pensei: acho que vamos, né, num lugarzinho aqui na cidade e tal, né, fazer uma meditação, que nós descobrimos uma cachoeirinha na cidade. E daí de repente eu entrei no carro, o carro pegou a estrada, assim como eu fazia com eles a vida toda. E daí eu fiquei olhando e fomos saindo, e nós temos um perímetro de território que a gente pode andar, né? Mas eles já tinham visto a autorização com o comando do Arcanjo Metatron, se poderia vir aqui. Não é tão longe e nós estamos dentro da área que o comando consegue fazer a proteção, né? Por que proteção? Porque nós somos imensamente atacados pela não-luz, porque nós fazemos um trabalho de recolhimento mesmo, de transmutação em luz, de elevação de seres negativados. Então é um trabalho espiritualmente pesado e difícil.
porque nós entramos nas bases da Não Luz mesmo, muitas debaixo da terra, debaixo do solo, nós estamos fazendo esse trabalho em muitas cidades. E daí então nós recolhemos esses seres, né, junto com as frotas estelares. Nessa última jornada trabalhamos com 13 frotas estelares. E aí então aqueles que não querem que isso aconteça vêm nos atacar, né, de todas as formas, pelo subsolo, pelo ar, tentam atacar com chuva, com inseto, com todo tipo de ataque no corpo mental, emocional, tudo mais. Então é por isso que nós temos um perímetro que a gente pode andar, que o comando do Arcanjo Metatron consegue conceder uma proteção, e o restante é trabalho nosso estarmos sempre equilibrados e harmonizados. E daí hoje nós estamos então, fui sequestrada e trazida para um lugar maravilhoso. Calma lá, aí a gente fez tudo que a gente foi treinado a vida toda, né? Obviamente. Claro. Chegou no determinado ponto, ela começou, a gente tá saindo da área de proteção, tá saindo da área de proteção. Calmamente, a gente parou o carro, olhou pra ela e perguntou o quê? Quer descer? Quer descer? Quer ficar aqui? Não tem problema, a gente pode deixar você aqui sem problema algum. Aí ela deu um sorrisinho, quero ir. Aí a gente continuou a viagem até chegar aqui, né? E nós separamos um lugar, escolhemos um lugar bem legal, como ela sempre escolheu pra gente, um lugar que tem cachoeiras. Aí quando a gente chegou na porta, eu falei assim, eu tenho uma reserva, né? Tá no meu nome. Aí ela olhou assim, dizendo, reserva? Não acredito que tem reserva. A gente vai pousar? A gente vai pousar aqui? Como assim? E daí a gente entrou, tudo. Aí ela falou assim, mas eu não trouxe nada. E quando a gente abriu a mala do carro, gente, o porta-mala, tinha uma mala pra ela, vocês acreditam? Com todas as coisas. Com tudo. Igualzinho era com a gente antigamente. Então assim, ser mãe é isso, é acolher aquelas almas que necessitam cumprir a sua missão, ou que necessitam realizar um resgate, realizar uma reparação, né? Trazer uma tecnologia nova para a Mãezinha Terra, plantar uma árvore, uma flor, né? Cuidar dos animais, e tudo isso a gente tem que ir plantando desde pequenos, né? Porque depois que chega assim numa idade onde já se tornou um adolescente, um adulto, é possível sim essa pessoa despertar e abrir os olhos e enxergar o que ela está fazendo aqui no planeta, o cuidado e o amor que ela deve ao solo sagrado que a acolhe para uma aprendizagem, uma experiência, um teste de energia ou uma missão, né? Cada um no seu momento aí, mas já é mais difícil do que quando a gente vem plantando sementinhas, né, desde pequeno. Estava olhando aqui ao lado, por exemplo, as pessoas andaram e tomaram refrigerante e jogaram a latinha aqui, que nós vamos recolher ao voltar. E o lugar que a gente tá, é uma cachoeirinha assim, Tem várias cachoeiras aqui, a gente tá sentadinho aqui. Aí a pessoa faz uma trilha, ela traz o refrigerante, ela joga fora na natureza. E na frente das crianças, né? Porque aqui tem família somente, né? Pelo Dia das Mães. E então a criança vê. E daí ela cresce também jogando a latinha. E os pais não dirão, normal. Os pais não dirão nada, porque eles também jogam, né? É como se o chão, qualquer solo sagrado da Mãe Terra, fosse uma lixeira, né? Então, eu vejo em ser mãe um exemplo constante que nós damos, né? Se, por exemplo, os pais já criam os filhos não jogando lixo no chão e, né, recolhendo aquele que encontra, a criança vai aprender logo cedo, né? E é isso que faz a diferença na estruturação daquela alma, dentro da experiência que ela veio viver, dentro do teste de energia que ela veio experimentar, ou do resgate, ou da reparação. Eu vejo que são pequenas coisas, né? Por exemplo, desde pequenos eles me viram assim, parando o carro, dando água e comida para um animal, socorrendo, colocando na nossa garagem para o animal se proteger da chuva, do frio, pelo menos à noite, né?
Então eles cresceram com esse amor também pelos animais, com esse cuidado, né? Então eu entendo que ser mãe, ser pai, mais do que falar, ensinando, mais do que palavras, os exemplos, a própria vivência da alma dessa mãe, desse pai, desse cuidador, é que vai fazer diferença na estruturação da personalidade naquela existência, naquela encarnação, né? Daquela criança que será jovem e adulto, né? E por isso nós continuamos no planeta Terra numa transformação muito lenta. Por quê? Porque as pessoas são lentas para reestruturar-se, para reprogramar-se, para mudar padrões comportamentais. Então é por isso que a mudança é lenta, porque o ser humano é lento para mudar. Eu acho que a gente pode falar muito bem sobre isso, né, por causa da nossa criação, mas acho que é importante falar sobre isso atualmente, né? Antigamente, nas religiões antigas, a cultura era passada de pai para filho, e de filho para filho, e assim por diante. As pessoas iam entendendo como o planeta funcionava, o que estava acontecendo naquele momento. E acho que mais do que isso, assim, se eu pudesse falar, acho que muitas pessoas falam sobre a nossa relação, né? Acho que meus amigos falam muito, as pessoas próximas, mas acredito que vocês que estão assistindo também conseguem ver que a nossa relação, às vezes, as pessoas costumam dizer, é diferente, né? Eu acho que tem um ponto-chave nessa relação de mãe e filho, que a minha mãe sempre tratou a gente dessa forma e fez a gente entender de maneira mais fácil. Eu vejo muita mãe apegada ao filho, como se o filho fosse, de certa forma, propriedade dela. E eu vejo como eu fui criada, né? A minha mãe sempre soube e sempre disse pra nós que nós éramos espíritos livres e que nós tínhamos a nossa missão a cumprir aqui. Tanto que ela sempre falou, quando fizer 18 anos eu quero que os dois saiam de casa. Eu sempre disse, eu só crio filho até 18, depois tem que se bancar e tem que se virar. Eu não quero nem saber, porque eu não tô aqui para ficar mimando ninguém, ficar protegendo ninguém, ficar criando gente moloide. Sim, mas essa relação, assim, deixou mais forte, acho que o nosso despertar, assim, a nossa consciência de entender que nós somos seres independentes da mãe. Ela nos deu a vida, a gente deve toda a honra a ela. Ela nos educou, nos criou, nos mostrou o caminho como sábia, como anciã. Mas que nós seremos um dia também sábios e anciões na nossa jornada, porque nós somos seres individuais, né? Nós não somos parte da nossa mãe que virou um filho, nós somos seres, nós viemos, nós conversamos com ela, fizemos a nossa programação, olha, nós estamos indo, nós temos uma missão e você aceita nos receber? E ela disse, com o maior prazer, aceito, eu amo vocês, vocês são muito lindos. Não disse. Foi bem assim, tá? Não foi bem assim, mas, né? Mas acho que as pessoas sempre perguntam isso mesmo, né, da nossa relação, como que isso foi criado? E é dessa forma, assim, ela sempre entende. Então, quando as pessoas veem a gente, às vezes, passeando em algum lugar, ou encontram a gente fora de casa, ou assistem alguma cena da gente dentro de casa, parece que a gente é amigo. Porque a primeira sensação que a gente tem é essa mesmo, de companheiros de jornada, de amigos, de trabalhadores da luz, de estar em busca de algo. E nessa encarnação, na verdade, em algumas, muitas encarnações já, nós estamos como mãe e filho. Mas a sensação é essa, de tipo, antes dela ser minha mãe, ela é a minha amiga, sabe? E eu a trato, claro, com todo respeito, mas às vezes eu a trato como amiga. Eu falo, e aí, louca, como é que você tá? E é uma relação mútua, sabe? De parceria mesmo. E quando você entende isso, eu acho que, de certa forma, corta o cordão umbilical um pouco. Em momentos deve ser um pouco desesperador, assim, mas eu vejo, assim, a liberdade que o filho ganha, porque é do meu lado, acho que a mãe deve ganhar também, mas a liberdade que o filho ganha para construir o seu próprio caminho, sabe? E é aí que acontece o despertar, porque não adianta você colocar o despertar na cabeça de uma pessoa, ai, lê isso aqui, faz isso aqui, não. A pessoa tem que viver o seu próprio caminho, então acho que esse ponto de cortar o cordão, entender que o outro é um ser também, que ele tem uma consciência, que ele tá aqui buscando a própria evolução dele e que ele precisa trilhar o caminho dele, mesmo que às vezes em dor, mesmo que às vezes em sofrimento. Ele precisa fazer o caminho dele. E você, como mãe, por exemplo, que eu sempre recebo da minha mãe, auxílio.
Ela sempre esteve do meu lado para dizer, vamos lá então, vou fazer com você, vai lá, faz o que você quer então. Muitas vezes sabendo que eu ia quebrar a cara, mas sabendo que eu precisava passar por aquilo para conseguir chegar onde eu precisava. Para ter a experiência é só vivendo, né? A teoria nunca vai nos trazer a experiência adequada. A teoria, ela traz a informação, mas o conhecimento necessita de prática, e a sabedoria, ela só vem depois de muito tempo que a gente já viveu várias vezes aquela experiência, já pôde interpretá-la de várias formas, sob determinados ângulos, né? E então aí é que a gente vai se tornando sábio. Por isso que Crayon, ele fala que a velha alma, a diferença da velha alma e de pessoas que já viveram muitas encarnações, é que a velha alma, ela tem sabedoria, né? Ela não tem uma sabedoria que lhe foi dada, ela tem uma sabedoria que ela mesma desenvolveu através de estudos, vivências, experiências e assim por diante, né? Então, e como vocês podem ver, quando a gente fala desse assunto, é tudo uma grande explicação, na verdade, do que aconteceu, se parar pra pensar. Durante muito tempo, minha mãe educou a gente, fez tudo isso com a gente até falou, ah lá, mãe, o feitiço virou contra o feiticeiro agora. E ela disse assim, ainda bem que eu plantei bons frutos. E é exatamente isso, né? Você ensinar o caminho e depois você vê que os filhos percorrem o caminho que você ensinou. Mas percorrem como seres, né? Como seres que são, em capazes, sua essência. Né? Exatamente. Capazes de dar conta daquela experiência, né? Então, por exemplo, eu falei, só cria o filho até 18. Aí quando ela tinha 17, então ela foi morar fora, né? 400 quilômetros de distância para estudar, né? E daí eu arrumei um lugar lá, aluguei e tal, mandei ela, né? E ela chegou lá e falou, meu Deus, eu quero voltar pra casa. Eu falei, ó, você só dorme agora, descansa um pouco. Quando você acordar, você vai conhecer o lugar, já vai ser diferente, né? E daí ela ficou lá muitos anos, 5 né? anos. Estudou, trabalhou, tudo e tal. E depois ele, né? Ele fez 18. E daí eu me lembro o dia que ele entrou assim de bicicleta do trabalho, né? E daí ele sentou, eu tava na grama meditando, ele sentou na grama assim comigo e disse, mãe, então eu já vou, né? Vou morar com um amigo, eu vou ver um lugar para eu morar. Eu falei, mas calma, não tem motivo por enquanto, né? Espera um pouco, né? Pra você ir e tal. E daí depois, mais adiante, ele se ajeitou e tal. E também está vivendo a sua experiência, né? Conta pra eles, Bruno, como é cuidar da casa, cozinhar seu próprio alimento, né? Ah, a vida de estudante é miojo e lasanha, né? Mas a gente vai melhorando. Mas acho que é o começo, né? É por isso que é importante. Eu acho que a mãe, agora eu estando do lado da minha mãe, quando eu passei essa experiência de morar sozinha, eu também passei por esse momento de tipo, meu Deus, o que eu vou cozinhar? Eu ligava pra minha mãe e falava assim, mãe, o que você acha de eu comprar uma banana? Então, assim, é a mesma coisa. Eu vejo a preocupação dela agora com o Bruno, né? Quando ela fala assim, ai meu Deus, será que ele tá comendo? Eu fico imaginando, ela deve ter falado isso também quando foi a minha vez, né? Será que ela tá comendo direito? Será que ela tá conseguindo se alimentar, conseguindo fazer as coisas dela? Mas ela nunca interferiu. Ela nunca foi lá e falou assim, não, vem cá, então deixa que eu faço, eu vou lá fazer pra você. Não. Ela permite que a gente tenha um aprendizado e eu acho que isso que é construtivo, sabe? Porque é como se fosse, às vezes eu tenho essa ideia, assim, é como se fosse uma mata toda fechada. E pra você precisa atravessá-la, só que só você vai conseguir abrir o caminho, porque é o caminho da tua jornada. E não tem caminho mais rápido, eu vou pegar atalho no caminho do outro, isso não existe. É cada um no seu ponto evolutivo, cada um da sua forma, e não é impossível você despertar depois, eu tenho um filho de 18 anos, isso quer dizer que ele nunca vai despertar? Claro que não. Quer dizer que a partir de agora, se você começar a tratá-lo diferente, entendê-lo como o ser que ele é, ele pode começar a se entender de maneira diferente. Acho que esse foi o grande diferencial na nossa educação, assim. Quando a minha mãe sempre entendeu que nós éramos seres independentes, assim. Então a gente fez, muita coisa que a gente fez foi sozinho mesmo. E daí agora foi o que aconteceu, foi quando a gente falou assim, vamos dar de presente Dia das Mães pra ela, fazer pra ela o que ela sempre fez com a gente. A gente chegou a ensaiar tudo que a gente ia dizer pra ela. Eu falei assim, quando eu te cutucar, separa o carro, tá? Que a gente vai perguntar se ela quer descer. E na saída da cidade,
pararam o carro, né? De novo. Aí já tinham parado para eu descer, né? Porque eu falei a gente tá saindo da cidade. Aí pararam de novo e falaram assim, o que que tem que fazer quando sai da cidade, quando vai pegar a estrada? Porque eu fazia isso sempre, né? Faço, né? Que a gente não tem saído por conta do trabalho espiritual. E uma oração, então aí fiz uma oração, né, de proteção e iluminação para toda a estrada. Eu falei, vocês aprenderam corretamente, né? Então isso é o que vale a pena, né? Mas assim, desde 15 dias a Stephanie, 10 dias o Bruno, eu já colocava dentro do Moisés, né? Era uma cestinha mole na época, né? Hoje são as cadeirinhas de carro. Eu já colocava dentro e eu ia fazer palestras espíritas em toda a região, evangelização de crianças, de jovens, sempre alguém cuidava para mim, né? Aí depois o Bruno, a Stephanie cuidava do Bruno na cestinha enquanto eu fazia palestra. Alguém sempre se oferecia para dar um suporte se chorasse, né? E então eles viveram toda a experiência no espiritismo, na igreja católica, na renovação carismática, na igreja protestante, porque eu levei eles para conhecer todas as coisas. No hinduísmo, xamanismo, né, gnose, nas medicinas xamânicas, tudo mais. E eles então, em grupos de meditação diversos, então eles viveram mesmo a experiência. Em alguns lugares eles falaram, é aqui que eu quero participar, né? Mas aí, depois de um tempo, aquela experiência se esgotava. E aí a gente então se afastava e abria um novo leque de experiências a serem vividas. E aí a gente ia então para outro lugar, era guiado para uma outra experiência, uma outra aprendizagem, uma outra vivência, né? E acho que isso é legal falar também, a gente sempre teve liberdade. A minha mãe sempre deu liberdade, né? Pra gente dizer assim, eu quero participar aqui, não, eu não quero participar aqui, eu quero participar em outro lugar. E ela estava participando em um lugar, a gente em outro, nunca teve essa proibição do tipo, não, você não pode frequentar uma igreja que não é a minha igreja. A gente sempre teve liberdade para escolher o lugar, né? Até que eu contei para ela algum tempo atrás, que eu falei assim para ela, eu fui durante muito tempo em muitas religiões. E daí eu pensava assim, agora eu encontrei Deus aqui nessa religião, né? Agora eu encontrei meu lugar sagrado. E daí, de repente, eu ia em outro lugar e falava, meu Deus, não, agora que foi. Aí em outro lugar eu falava, não, foi agora sim. Agora eu quero ser batizada aqui. Agora, 300 batismos na história, né? E daí, até que eu cheguei num ponto que eu compreendi que o divino, esse sagrado tão profundo, habita dentro de mim. Então, eu posso ir em qualquer lugar. Eu posso ir no meio da natureza, eu posso ir a um templo, eu posso ir a uma igreja, eu posso ir dentro de uma religião, em um culto. E Deus vai estar lá. Essa divindade, esse sagrado, vai estar lá, porque Ele está dentro de mim. E daí eu entendi. Só que ela nunca me disse isso. Mesmo ela já tendo descoberto isso, ela nunca falou isso pra mim. E daí quando eu falei isso pra ela, ela olhou pra mim e fez assim, agora chegou. E daí na hora você pensa assim, ela podia ter avisado antes, né? Podia ter facilitado, mas não. É que falar não funciona. A pessoa tem que trilhar o caminho com os seus próprios pés. Então, acho que se eu pudesse dar uma mensagem sobre a nossa relação, acho que seria essa, assim. Essa liberdade que você sempre deu pra gente crescer, foi o que fez o nosso crescimento acontecer, eu acho, o nosso despertar ser mais tranquilo e a gente se entender como ser mesmo que a gente é, com a missão que a gente veio pra fazer e assim por diante. Alguma coisa? Então, é isso, pessoal. Então, infinita gratidão e que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, que todos os seres vivam em paz. Recebam as energias de luz, de amor e de cura de Gaia, nossa grande mãe. Namastê. Namastê.